Olá, sou Rafael Carlos e eu vou falar um pouco, sobre a história das leis islâmicas, ou a Sharia, como é chamada em árabe. Bom, a Sharia, ela é o conjunto de leis religiosas e morais do Islã, e que ela pode justamente derivar do Alcorão, que é classificado como o livro sagrado do muçulmano, e também dos hadiths, que foram as palavras e ações do profeta Maomé. Essas leis, elas basicamente regulam toda a vida do muçulmano, e que pode variar até das orações e dos jejuns, até as questões civis, criminais e comerciais. E justamente essa história, a base, a formação dessas leis islâmicas, elas começaram justamente no período do profeta Maomé, e que ocorreu a mais ou menos entre 600 a 610 a 632 depois de Cristo, A base da Sharia começou com as revelações do Alcorão feitas ao Maomé. Ele também agiu como uma forma de juiz e líder, estabelecendo precedentes legais que foram baseados em decisões práticas. E essas ações de julgamentos foram registradas posteriormente nos hadiths, que, como eu tinha anteriormente falado, eram justamente as palavras e ações que esse profeta, o Maomé, realizou. Você já ouviu falar em Sharia e ficou sem entender o que significa? A palavra Sharia vem do árabe e pode ser traduzida como caminho para a fonte, um guia de conduta baseada nos ensinamentos do Islã. A Sharia é formada principalmente por duas fontes: o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e os Hadiths, que são os relatos sobre a vida e os ensinamentos do profeta Maomé. Mas atenção! A Sharia não é só um conjunto de leis criminais. Ela orienta a vida do muçulmano em todos os aspectos, desde como rezar, jejuar e fazer o bem, até questões de casamento, herança, negócios e justiça. A aplicação da Sharia varia muito entre os países. Em alguns, ela é a base da legislação oficial. Em outros, é aplicado apenas em assuntos religiosos ou de família. Entender a Sharia é compreender como milhões de pessoas vivem sua fé todos os dias. Ela é, acima de tudo, uma forma de buscar justiça, espiritualidade e equilíbrio na sociedade. Opa, meu nome é Evide e eu vou falar um pouco sobre a Sharia. A Sharia é um sistema legal e um modo de vida no Islã, que abrange aspectos religiosos, sociais e morais, baseado no Alcorão e nos hadiths. Sua aplicação varia entre diferentes escolas jurídicas e tradições locais. Embora tenha raízes divinas, a Sharia se adapta a contextos culturais e enfrenta desafios com valores modernos, como os direitos humanos e a igualdade de gênero. Ela continua sendo fundamental na sociedade e na cultura da sociedade islâmica. E é isso. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre os ritos da Sharia. A Sharia, que é uma lei islâmica baseada no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé, orienta a vida espiritual dos muçulmanos por meio de 5 ritos obrigatórios chamados Ibadat, vamos dizer assim. O primeiro é Shahada, a profissão de fé que reconhece Allah como o único Deus e a Maomé como seu profeta. Salat, orações realizadas 5 vezes ao dia, voltadas a Kaaba como forma de devoção. Zakat, doação anual da parte da riqueza aos necessitados, promovendo justiça social. Saum, jejum durante o mês do Ramadã, como disciplina e purificação espiritual. Hajj, peregrinação a Meca, obrigatória ao menos uma vez na vida para quem pode. Esses ritos formam a base da prática religiosa no Islã, unindo fé, disciplina e responsabilidade social. Olá, meu nome é Guilherme e eu venho falar sobre as classes envolvidas da Sharia nas leis islâmicas. As principais classes envolvidas na formulação e aplicação da Sharia são as ulemas, que são os estudiosos islâmicos que interpretam os textos sagrados e elaboram as regras da Sharia. Os muftis, que são juristas que emitem pareceres legais, que são fatwas, que é sobre questões específicas. Tem os quadis, que são juízes que aplicam a Sharia nos tribunais.
com base nas interpretações dos ulemás e fatiwás. Tem os mujtahidis, que são eruditos com autoridade para interpretar a lei islâmica quando os textos não são claros, e tem os imãs, que são líderes religiosos que também podem orientar legal e moralmente com base na Sharia. Olá, me chamo Thaisa, sou a tia de Arthur. Eu fiquei com a pergunta 2. Então, de acordo com a pergunta que me foi feita, eu acredito que cada sociedade deve definir suas próprias regras morais, pois os valores e contextos culturais variam e o que é considerado certo em uma cultura pode não ser em uma outra, né? A gente estuda isso, a gente sabe, né, que existem muitas culturas, inclusive a gente segue a nossa e tem vários outros países que seguem as suas. Então, a minha resposta é essa. Boa noite, meu nome é Manuela Uchoa e sou tia de Arthur, que é estudante do primeiro ano do SESI. Fui convidada por Arthur para participar de um trabalho de filosofia e responder a seguinte questão. A diferença entre seguir uma norma por acreditar nela e segui-la apenas por obrigação, em situações em que uma norma vai contra valores pessoais, o que deve prevalecer? Vamos lá. O que eu achei relevante, a colocação que eu faço em resposta a essa pergunta é a seguinte: sim, existe uma grande diferença entre seguir uma norma por acreditar nela e segui-la apenas por obrigação. Quando nós seguimos uma norma porque acreditamos que ela é justa e correta, isso mostra que pensamos por nós mesmos e tentamos ter consciência do que estamos fazendo. Já quando seguimos uma norma apenas por obrigação, sem pensar se ela é certa ou errada, isso pode nos levar a agir contra os nossos próprios valores. Em situações em que uma norma possa ir contra os nossos valores pessoais, é importante sempre refletirmos da seguinte forma: por que essa norma existe? Ela é justa para todos? Nossos valores estão bem fundamentados? Em filosofia, a gente aprende a questionar e a buscar sempre o que é mais justo e ético. Às vezes, desobedecer uma norma injusta pode ser uma forma de lutar contra algo melhor, como fizeram vários pensadores e líderes que mudaram a história. O importante é pensar sempre com muita responsabilidade e não seguir regras cegamente, mas com consciência do que se está fazendo. Afinal, a filosofia existe para nos ensinar a pensar, a questionar e a agir com ética. Espero ter contribuído um pouco com o trabalho de vocês. Eu sou Fátima Uchoa e fui convidada por Arthur Uchoa, aluno do SESI, a responder 3 perguntas relacionadas à disciplina de filosofia sobre ética, moral e as leis religiosas. Então, a primeira pergunta que ele colocou foi, na sua opinião, o que define o que é certo ou errado? Para mim, Arthur, não existe uma entidade ou sistema que determine de forma absoluta o que é certo ou o que é errado. A definição de certo ou errado é um processo dinâmico que envolve uma combinação de fatores culturais, religiosos e individuais. A segunda pergunta que ele colocou foi: você acredita que isso pode mudar de pessoa para pessoa? Sim, pode mudar de pessoa para pessoa, pode variar entre as pessoas devido a diferentes fatores, como cultura, crenças e valores pessoais e experiências individuais. A moralidade, ou seja, o que é considerado certo ou errado, é construído socialmente e pode mudar ao longo do tempo e entre diferentes grupos de pessoas. Ele quer saber por quais razões: pela cultura, pelos valores pessoais e pelas crenças. Vou exemplificar pela cultura. Uma refeição que é considerada normal aqui
em um lugar pode ser considerado estranho ou imoral em outro lugar. Com relação a valores pessoais, cada pessoa desenvolve seus próprios valores e princípios. E com relação a crenças, as crenças filosóficas ou pessoais podem influenciar como ela interpreta o mundo, como avalia as ações ou de outras pessoas. E bom, após todos os fatos, né, e todas as explicações, eu vou falar pelo grupo, né, pelo que a gente entrou em consenso em relação às perguntas que tinham sido colocadas no slide para a gente responder, né? E a primeira pergunta é: há virtudes nessa prática? Bom, tanto eu quanto o grupo, a gente acredita que vai ter virtudes dependendo do contexto do lado que você se olhe. Porque a gente acredita que essas leis, para o povo muçulmano, a gente acredita que a maioria deles seguem com muita rigorosidade e para eles acreditam que é o certo. Mas a gente acredita que, olhando pelo nosso lado, essas leis não são boas, principalmente porque, se for analisar o contexto de você ter liberdade de expressão, liberdade de viver, essas leis são muito rigorosas nessas questões. E principalmente as mulheres são muito afetadas por isso, por ter um estilo de vida muito complicado, né? Não podem nem se mostrar direito. Tem todas essas polêmicas que se tem em relação a essas leis. A segunda pergunta é: quais são as consequências? Quais são suas consequências? E o nosso grupo, a gente acredita justamente que é isso que é o problema, porque se a gente for analisar pelo nosso lado, é muito prejudicial, né? Principalmente para as mulheres que são muito afetadas por essas leis, por elas não poderem se vestir da maneira que querem, não podem viver da maneira que querem, né? Tem certas leis até em relação ao casamento, né, que proíbe elas terem se casar de uma forma mais saudável, né? Então afeta muito, principalmente as mulheres. Então a gente acredita que não é uma prática muito saudável e essas leis não são boas. E essa prática está associada à construção de uma vida ética, né? A terceira pergunta. Pelo nosso lado, a gente acredita que não, mas pelo lado muçulmano sim, porque é o estilo de vida deles, é as leis principais deles que eles seguem. Mas pra gente não, porque o nosso modo de viver é muito diferente, né? Então pra gente é muito isso. Você vai ver se é uma coisa ética boa ou ruim, dependendo do contexto e do lado que você está defendendo ou está retratando, né? Então, por isso, pra gente, essas leis não são boas, mas se você for olhar pelo contexto deles, a maioria vai achar uma coisa positiva.